Victoria. Aleluia! A Bíblia nos ensina que o nome de Jesus é o nome que está por cima de todo nome. Muitas vezes, alguns nomes chegam para nós outros. Dificultar, não é? Falta, sofrimento ou tristeza. São alguns nomes que vêm. Enfermidade, não é assim? Nomes que vêm sobre nossas vidas. Pero la vitória está em um nome que está por cima de todo nome. E é o nome de Jesus. É o nome que tem todo o poder. Se tu crees isso, queridos, a vitória é tua. Aunque tu pueda mirar para um lado, para outro e ver dificuldades, permanece firme, porque o Deus que prometeu é fiel. Amém? Levanta tus manos. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, porque a vitória é nossa, porque é a autoridade que há em nome de Jesus nos foi dado, Senhor. Confiamos em Ti, el Deus de promessa, el Deus fiel, el Deus de amém, aleluia, el Deus del sim e amém, aleluia. Oh, como somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos em Ti, Senhor, e todo vai estar bem. Aleluia. Todo vai estar bem. Aleluia. Graças por tu presença. Graças por tu palavra. Nos guia, Padre, nesta manhã. Que tu palavra alcance cada coração que está aqui. Poderosamente, Senhor. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus que eles não vão receber solamente uma informação nesta manhã, pero eles vão receber a viva e poderosa palavra de Deus que cambia nossas vidas. Graças por revelação alcançando corações esta manhã em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, queridos. Aleluia. Estão listos? Aleluia! Vamos a seguir com um tema também dentro do tema do mês, amém? De las promessas. Em verdade, tu pode pôr a diapositiva, Lori? Em verdade, eu deveria ter cambiado um pouquinho o título da ministração de hoje. Deixa a Lori pôr cá. Aí, eu pus o poder del sim e amém, aleluia. Vamos conhecer a palavra, queridos. Estou segura que se tu recebe esta palavra hoje, a partir de hoje, tu nunca mais vai falar sim, amém, como falava antes. Porque entendimento, luz vai chegar a ti. Amém? Aleluia. Então, poderíamos também utilizar acá as promessas de Deus tem em ele, el sim e amém. Já? Aleluia. Então esse seria também o título da prédica de hoje, a que tenha posto o poder del sim e el amém. Então vamos entender, queridos, algo simples, pero profundo. Amém? Amém? Profundo. Isso vai cambiar a tua vida, isso vai cambiar tuas orações, porque vai te trazer uma consciência. Em verdade, queridos, este entendimento vai te pôr em um lugar de mais segurança, de mais confiança, de mais firmeza para com Deus que é fiel. Amém. Animado? Aleluia, aleluia. Então, vamos começar acá. Vamos começar acá com esta pergunta que disse a palavra de Deus sobre el sim e amém. Já? Então, por que pergunto assim? Para que você já empiece entendendo que eu não vou falar o que eu penso. É o que a palavra de Deus nos diz, nos mostra, nos habla. Amém? Amém. Aleluia. Não é o que eu penso. Então, assim como el sim e amém de Deus é um compromisso de fidelidade de Deus para com nós outros, é um compromisso de aliança de Deus para com nós outros. De la mesma maneira, tu sim e tu amém também é um compromisso para com o Senhor. Uau! Então, há a parte de Deus, pero também há a nossa. Aleluia! El sim e el amém é um compromisso que Deus assume com nós outros e que assumimos com Ele. Seja ante suas promessas,
las que ya están escritas en la palabra de Dios, o sea, promessas que Deus falou particularmente para tu vida. Há promessas de Deus? Sim. Deus habla, queridos. Además de las promessas de maneira general, que estão escritas em la palavra de Deus, Deus habla. Essa semana estávamos em uma capacitação com a pastora Gladys Mena, de Argentina, uma capacitação sobre intercessão, e ela começou a ser usada por el Senhor com palavras proféticas. E eu fiquei impactada como esta mulher é guiada por el Espírito. Ela não conhece a nada que estava participando. Ela falou palavras específicas para algumas pessoas, inclusive para mim e para o pastor, de coisas que, tal e qual, ela falou, e que ela não sabe nem sequer quem somos. Então, Deus promete, amém? E nos quedamos firmes com isso, porque Ele é fiel para cumprir. Então, vamos começar entendendo que Ele sim e amém em las promessas de Deus. Vamos entender por dois lados, e isso vai ser de bendição para a tua vida. El sim e el amém de Deus para o homem. Então aí vamos entender o lado divino, amém? E não há dúvida da fidelidade de Deus, pero também vamos entender el sim e el amém del homem para com Deus, digamos que é o lado humano ou natural, já? Então vamos seguir com isso. Vamos começar meditando acerca desse texto de 2 Coríntios, em capítulo 1, versículo 20, que é, de certa maneira, a base desta alabança que acabamos de cantar, que habla sobre as promessas de Deus tem Ele, el sim e amém. Já está escrito acá em esse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Mas, como Deus é fiel, nuestra palavra a vosotros não é sim e não. Porque o Hijo de Deus, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nós outros, por mim, Silvano e Timoteo, não ha sido sim e não, mas ha sido sim em Ele. Porque todas as promessas de Deus são em Ele, sim, e em Ele, amém, por meio de nós outros, para a glória de Deus. Amém? Amém? Então, vocês prestem atenção, queridos. Aqui está falando de algumas promessas? Ou de todas? Todas. Amém? Então, todo, não exclui nada, no que Deus promete, você já está seguro que tem em Ele? Sim. Sim. Imagina, sabemos que Deus é fiel, não é como o homem para mentir ou para cambiar de ideia. Então, se Deus dijo sim para todas as promessas, então, quando eu vou a Deus em oração, creyendo em uma promessa, já tenho o sim. Então, o que tenho que fazer? Se já tenho o sim de Deus, o que tenho que fazer? Decir amém. Amém. O que você entende por amém? Assim seja, não é? Digamos que é o conceito tradicional, não tradicional, mais conhecido, porque esse é o significado de assim seja, de amém, né? Assim seja, assim é. Pero eis o conceito mais simples. Pero hoje vamos entender que é muito mais em o significado de amém. Quando tu hablas amém, que estou falando? O que significa esse amém? Você vai entender que é muito mais allá do que solamente, oh Senhor, assim seja. Porque muitas vezes, queridos, não pode falar amém, oh, quizá, talvez, algum dia, não é? Então, habla um amém sem verdadeiramente estar seguro. Se tu estás crendo em uma promessa, querido, já tem ele sim da parte de Deus. Então, não pode haver dúvida. Tu não pode falar um amém como se fora talvez, quizá, algum dia. Não. Se tu já tem el sim da parte de Deus, já és. Então, o que tenho que fazer? Me firmar em essa verdade, em essa promessa. Amém? Amém. Aleluia. Vamos seguir. Eu quero me deter solamente nesse versículo 20. Aleluia. E eu vou mostrar para vocês esse versículo 20 em outras versões da Bíblia. Por quê?
Porque em La Reina Valera, 1960, não traz tanta luz ou entendimento acerca de lo que está escrito acá. Quando leemos o que está escrito, como está escrito em La Reina Valera, 1960, nós outros entendemos que o sim e o amém de la parte de Deus solamente. Né? Não traz muita luz. Agora veja em La Reina Valera contemporânea. Porque todas as promessas de Deus são em Ele, sim. Por isso, por meio de Ele, também decimos amém. Amém. Quem disse o amém? Amém. Nós outros. Vê acá em La Nueva Bíblia Viva. Ele hace lo que disse. Aleluia. E cumpre as promessas de Deus. E nós outros, por meio de Cristo, respondemos amém. Aleluia. Para quê? Para a glória de Deus. Quando tu se posiciona firme em fé, com um amém, Deus vai ser glorificado por meio de tua vida. Aleluia! Em la Bíblia King James, é uma versão da Bíblia que me gusta muito, pero é americana, não tem em espanhol. Está escrito assim: pois quantas más promessas de Deus, todas têm em ele el sim. Por isso, através de ele, el amém é proclamado por nós outros para a glória de Deus. Aleluia! Muitas vezes, queridos, por el entendimento de La Reina Valera 1960, as pessoas pensam que o sim, o amém, está solamente em Deus. O sim está em Deus, o amém está em você. E nós outros. Aunque, vamos ver, amém, oi, que Deus é um Deus de amém. Aleluia! Ele também é um Deus não somente de sim, pero ele é um Deus de amém. Aleluia! Vamos seguir. Vamos entender um pouco mais. Você vê que esse texto acá, né, ele habla de promessas. Então vamos entender essas promessas como está escrito acá. Essa promessa em grego, né, no caso, porque esse texto está escrito em Novo Testamento, significa aparelha, não sei se assim se pronuncia, que tem o significado de uma garantia divina del bien, ou uma bendição prometida, sabendo que essa bendição prometida já tem o sim. Então, não é como, queridos, algo que está escrito e, por exemplo, eu necessito ir na municipalidade, em algum órgão público para receber uma autorização para que pueda pôr em prática. Não, tu já tem. Não tem mais que, Senhor, se for tu vontade. Se é uma promessa que está escrito, tu não podes orar assim, porque isso é incredulidade. Amém? Agora, acerca de coisas em minha vida que eu não sei a vontade de Deus, aí sim, Senhor, se for tua vontade, entende? Para coisas particulares de minha vida. Agora, aquilo que Deus já prometeu, já está escrito, tu já tem ele sim. Aleluia. Vamos seguir. Vamos entender um pouquinho mais. Então, vocês entendam essas promessas. Vamos aprofundizar um pouquinho mais. Vamos ver o que está escrito por o apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas que pertencem à la vida e à la piedade nos han sido dadas por su divino poder, mediante o conhecimento de aquele que nos chamou por sua glória e excelência. Em verdade, eu pus esse só nessa versão. Essa não é uma versão que me gusta muito desse versículo, porque aqui está falando também das promessas ou das bendições de Deus. E acá o texto é muito claro que todas o que está relacionado à vida e à piedade, ou seja, tu vida natural e tu vida espiritual, tudo que tu necessitas para ter uma boa vida aqui, seja o aspecto físico e natural ou espiritual, tu já tienes da parte de Deus, já te foi dado. Pero maestra, e por que me falta algumas coisas? E porque eu não tenho algumas coisas ou não estou desfrutando de algumas coisas? Porque, queridos, essa promessa, ela foi dada, mas tu necessita crer.
Assim como a salvação, por exemplo, em Jesus Cristo, há mais de 2000 anos que a salvação já foi dada para a humanidade. Todos têm salvação? Não, porque está em el hombre creer e receber essa salvação. Não é assim? Também para as promessas. Tu já foste bendecido. Sabe, aqui em Chile tem uma costumbre muito particular. Eu nunca havia visto isso, né? Lá a gente saluda uns aos outros com bendiciones, hermanos. Em verdade, isso nem sequer é um saludo. Tá, é algo bueno de se hablar, pero não é um saludo. Amém? Pero o correto é, se tu habla para um cristiano, que Deus continue bendecendo-te. Amém? Agora, se eu hablo para alguém que não tem o Senhor, que Deus te bendiga. Porque ele aún não tem as bendições. Agora, se tu está em Cristo, tu já tem as bendições. Então, que Deus continue bendecendo-te. Amém? Vamos aprender, queridos, a falar de maneira bíblica. Não por costume, porque sempre se falou assim. Pero quem ensina a palavra de Deus? Amém? O que está escrito na palavra de Deus? Então, por meio de Cristo, temos todo o que necessitamos para nossa vida natural e a piedade que está relacionada à vida espiritual. Todo o que necessitamos para a salvação e o desenvolvimento da vida espiritual, amém? Como cidadãos do reino de Deus, já nos foi dado. Sabe, quando tu estuda um pouquinho assim de teologia, tu vai entender também que existe um aspecto legal e vital das promessas de Deus. O que é esse aspecto vital, legal? É aquilo que já está escrito, que Deus já declarou a sua vontade. É um aspecto legal. Ele vai se tornar vital, ou seja, vida em minha vida, quando eu creio e declaro. Então, aquilo que está escrito é um aspecto legal. Já está legalizado, já tem um sim da parte de Deus. Quando eu creio e declaro, entra o aspecto vital, de vida, se torna vida em minha vida. Isso é importante de entender. Eu quero te mostrar aqui para te animar 4 textos que tu podes orar em tus momentos de oração, que vai te ajudar a orar ou a ser como está escrito na palavra de Deus, que Deus dijo: "Presenta-me tus razões para que eu pueda justificar-te." Vamos a ver alguns textos bem interessantes. Porque as promessas de Deus têm em ele el sim. Vamos a entender. Primeiro, Salmo 119, versículo 89, está escrito: "Tu palavra, Senhor, és o quê? Aleluia! E está afirmada onde? A palavra de um homem, queridos, pode ser hoje e amanhã não. Alguém pode te prometer algo hoje e amanhã te chamar e dizer: "Oh, mira, não puedo mais fazer, não cambiei de ideia." Não é assim? Isso passa? Sim. Muito, verdade? Pero com Deus não, porque sua palavra é eterna, está firmada em los cielos. Amém? Então, eu posso, quando esteja orando as promessas de Deus, se elas escritas, ou se aquelas promessas que Deus falou para mim por meio de um profeta, eu posso: "Padre, graças te dou, porque tu palavra é eterna, está firmada em los cielos." Amém? E siga a oração. Salmo 147, versículo 15. Ele envia sua palavra à la terra velozmente. Uau! Então imagine-te acá. A palavra de Deus está firmada em los cielos. E aí, tu em tu momento de oração: "Senhor, tu prometeste em tu palavra isso e isso. Te dou graças porque ela está firmada em los cielos." Sabe que Deus vai fazer? Lança sua palavra sobre ti e ela corre velozmente. Amém? E te alcança. Agora entenda, és tu fé, diga: "És minha fé, que vai trazer essas promessas hasta minha vida." Amém? Aleluia! É tu fé, queridos, com que vai fazer com que essas promessas corram velozmente. Para onde? Hacia ti. Diga: hacia mim. Aleluia! Aleluia! Terceiro texto, Jeremias, capítulo 1, no versículo 12, está escrito: "Eu apressuro minha palavra
Uau! Imagina-te isso! Eu apressuro minha palavra para pô-la em obra. Aleluia! Esse mesmo versículo, em outra versão da Bíblia, em la Nueva Versão Internacional, está escrito: eu estou vigilando. Imagina-te Deus vigilando, queridos, para que se cumpra minha palavra. Ou em la Nueva Bíblia de las Américas está escrito: eu velo para cumprir minha palavra. Essa palavra cá, velar, em grego, chakad, algo assim, significa estar alerta, ou sem sonho, desperto. Assim como, por exemplo, um vigilante que trabalha por la noite, que não pode ou não deve dormir. Tem que estar atento aí, amém? Está trabalhando. Assim é Deus para com suas promessas. Ele está vigilante, velando. E o que passa, queridos? Quando tu se põe em oração: Senhor, está escrito em tua palavra isso e isso, tu prometeste, sei que Deus é fiel, que Deus hace nesse momento, envia sua palavra e ela corre velozmente hacia ti, amém? Porque Deus está atento, querido, Ele não dorme, Ele está sempre atento. Se muitas coisas não estão chegando à tua vida, não é culpa de Deus. Tu estás orando, tu estás crendo, tu estás declarando, amém? Amém. Porque Deus está listo, suas promessas estão firmadas, amém? Ele está listo para enviar sua palavra e Ele vai correr velozmente hacia ti. Diga hacia mim. Hacia mim. Aleluia! Não sei se vocês estão animados, mas eu estou muito... Glória a Deus. Aleluia! E o último de los 4 textos que quero mostrar para vocês, Isaías 55, versículo 11. Assim será minha palavra que sale de minha boca, não volverá a mim vazia, sem haver realizado o que desejo e logrado o propósito para qual lo enviei. Aleluia! Não há como. Agora, quero que tu preste atenção a algo bem interessante. Como é que a palavra de Deus vai volver para ele? Vimos que ela está firmada onde? Em los cielos. E que Deus lança. Pero acá, Deus está dizendo que ela não vai volver. Se ela está aí, como é que ela vai volver para Deus? Sabe como, queridos? Quando tu estás crendo e declarando esta palavra. Temos ensinado para vocês. Em verdade, no último culto de oração, eu falei sobre esse tema. Eu ministrei sobre isso. Sobre essa confissão da palavra de Deus, das promessas de Deus. Isso é importante. Então, quando eu estou confessando, declarando essa palavra, é como que eu estou lançando ela delante de Deus. E já tenho ela sim da parte de Deus. Então, que se cumpra essa palavra sobre a vida de meu filho, sobre a vida de Pamela, sobre a vida de senhora Hermânia, e vai se cumprindo sobre a vida de cada um de nós outros. Amém? Aleluia! Necessitamos crer, irmã na tela. Necessitamos estar firmes em essas promessas. Amém? Já temos el sim da parte de Deus. Aleluia. Não vai ser, queridos. Não vai deixar de cumprir-se. Crê, Elias. Assim és. Se queda firme em o que Deus prometeu. Porque tu vai ver a manifestação do poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Então vimos um pouco sobre as promessas. Então, el sim e el amém. Vamos entender um pouquinho mais. Essa palavra sim, em grego, presta atenção que algumas palavras eu vou trazer o significado em grego ou em hebreu, que vai ser bem distinto, já? Em grego, essa partícula si, esnai, não é? É uma afirmação muito forte, já? É algo que traz segurança, verdade, certeza. Então, se temos o sim das promessas de Deus, já? Quando nós outros decimos sim para Deus, temos que dizer assim, com fé. Amém? Com certeza, com segurança. Não é, quiçá algum dia, talvez, porque isso não é fé. Amém? Isso é esperança. Esperança, queridos, não agrada ao Senhor.
La fé é a certeza, la seguridad de lo que esperamos. Amém? Isso é fé. Por outro lado, ela amém em grego, amém. Se dá conta como é parecido com o espanhol? Já? Por quê? É uma palavra universal. Assegurar significa firmar, por lo que se emplea em el sentido de confirmar lo que o outro disse, ou que assim seja verdade, ou que assim seja, né? Ou como queira declarar. Então, tu está testificando em cima de uma promessa. Agora, queridos, quando se trata da promessa de Deus, é um amém em cima de um sim. Não é qualquer coisa. Sabe quantas vezes durante um culto, vocês não falam amém? Para coisas que eu esteja falando, ou o pastor esteja falando, amém? Quando vocês falam amém, que assim seja. Vocês sabem, queridos, que nós outros somos pessoas íntegras. Imagina-te Deus. Imagina-te desse amém para uma promessa que já tem el sim da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Então, essa palavra amém é uma palavra praticamente universal. Ela foi transliterada do hebreu ao grego do Novo Testamento, depois para latim, depois para inglês e alcançou todas as outras línguas. Então, normalmente, queridos, você pode não entender nada do que um predicador esteja falando nos Estados Unidos, em Japão, em outro lugar, mas se ele falar amém, tu vai entender. Pelo menos o amém, tu vai entender. Mi perita, ela só come depois da oração. Eu não sei se ela entende tudo que eu hablo, pero quando eu hablo amém, aí ela vai e come. Amém é universal. Aleluia. Então você se considera a palavra mais conhecida do discurso humano, porque se entende aunque seja em outra língua, já? Então, ela amém em hebreu, acá, tá vendo? Eu mostrei para vocês em grego, vê aqui em hebreu, é igual? Já? E significa, em verdade, verdadeiramente, ou assim seja, né? Assim seja, verdade. Tem esse significado. Então, ele está muito relacionado, amém, com o crer. Está totalmente relacionado. Porque eu não posso falar amém, que assim seja, se a fé não está involucrada, verdade? Então está totalmente relacionado. Essa palavra crer em hebreu é amã. Significa apoio, confirmar, permanecer firme, estar seguro, confiar. Então está totalmente relacionada com ele. Amém. Agora, vou trazer algo bem interessante para ti. Você sabia que Jesus falava amém? Com outras palavras? Vamos ver isso? Jesus, ele solia usar el amém, traduzido como em verdade os digo, ou em verdade. Já leíste isso nos evangelhos? Não é assim que Jesus falava? Em verdade os digo. Queridos, esta palavra verdade em grego é amém. Uau! Temos o amém da parte do Senhor. Amém? Ele estava falando algo, confirmando ou traindo a seguridade. Para nós outros, esse em verdade, como está escrito em espanhol, nos traz um entendimento, digamos, muito barrito. Por exemplo, para o entendimento que os judeus que estavam escutando o próprio Jesus falando, o entendimento que eles tinham. Quando Jesus estava falando em verdade, ou amém, amém. Já? Então isso leva para um nível muito mais alto. Por exemplo, solamente em el Evangelho de Mateus, você vai encontrar essas expressões por parte de Jesus cerca de 30 vezes. Solamente em Evangelho de Mateus. Evangelho de Marco, como que umas 13 vezes, em Lucas 7, e Evangelho de João, 25. E normalmente, queridos, não sempre, pero muitas vezes se repite. Em verdade. Amém, amém. Não é? Sabemos que é uma confirmação. Recuerda quando o rei, olvidei o nome do rei, que teve um sonho e que José foi revelar seu sonho. Esse sonho se repetiu, não foi?
El faraó, perdão. El faraó. Então, esse sonho se repetiu. E José disse para ele, esse sonho se repite porque é algo da parte de Deus. Então, quando tu vê Jesus falando em verdade, ou amém, é algo que está firmado em el Senhor, da parte del Senhor. Amém? Então, a palavra verdade em grego se traduz como amém. E é a mesma raiz desse amém que estamos vendo. Outra curiosidade importante. Em el princípio de um discurso, quando tu estás começando a falar algo, uma frase, uma promessa ou algo, esse amém significa certamente, verdadeiramente ou amém sobre uma verdade. Quando tu habla no final do discurso, de lo que estás hablando, és assim seja, que assim se haga ou estou de acordo. Quando eu hablo uma frase, por exemplo, que vocês hablam amém, não é? Então, vocês estão falando em esse sentido acá, verdade? Que assim seja como eu estou declarando ou hablando para vocês. Então, imagine-te agora você hablando isso para uma promessa de Deus. Amém! Aleluia! Então, já tem que ter, queridos, a segurança de que assim já está hecho. Assim já és. Não necessito, querido, sentir. Deus não te chamou para que você seja guiado pelos teus sentidos físicos, pelo que estás vendo, pelo que estás sentindo. Muita gente habla assim, eu não sinto como é que habla aquela coisa na pele assim? Um calofrio. Aí não vou sentir que é de Deus, não vou sentir que Deus está em esse lugar. Queridos, isso é viver pela carne. Deus não te chama a viver pela carne, pela fé. Amém? Por la fé. A fé não necessita sentir ou ver para crer. Então, quando dizes amém, estás fazendo tuya as palavras do orador. Quando tu dizes amém para uma promessa de Deus, está sendo tuya as palavras de quem? Daquele que é fiel. Do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Tu se anima com isso? Amém. Volvendo acá para esse texto de 1 Coríntios, que já lemos, o texto base da prédica de hoje, porque todas as promessas de Deus, vamos falar isso, diga, todas as promessas de Deus são em Ele sim, e em Ele em amém, por meio de nós outros, para a glória de Deus. Aleluia! Amém. Esse amém dito por Deus é assim és. Não és assim será, assim és. Já está. Amém? Quando nós outros decimos esse amém, que assim seja. Entende a diferença? Aleluia. Então, vou trazer agora um pouco do significado desse amém em hebreu. Eu mostrei para vocês em grego. Agora, preste atenção, queridos, que é bem interessante. Hebreu e grego são dois idiomas bastante distintos. O Antigo Testamento, acá, quase todo, foi escrito em hebreu, uma pequena parte em arameu. E o Novo Testamento foi escrito em grego, já? Então, se tu vai encontrar essa palavra amém, tanto em um Antigo como em el Novo Testamento. Pus solamente um exemplo acá para ti. Em Neemias, em capítulo 8, em versículo 6, Neemias está falando acá de Esdras, que ele estava lendo o livro da lei para o povo. Está escrito assim: Esdras abriu o livro ante todo o povo, e como ele estava por cima de los presentes, todos o ouviram e prestaram que? Muita atenção. Guarda isso. Então Esdras bendijo la grandeza del Senhor, el pueblo com as manos hacia al cielo respondeu a uma sola voz. Que disseram? Amém, amém. Luego todos se inclinaram hasta el suelo e adoraram al Senhor. Então você vê, queridos, que esta prática é desde a antiga aliança. Não é algo que os pastores inventaram, não. É algo bíblico. Hablar amém. Não é algo solamente da nova aliança. Então, o povo estava
talvez como vocês acá, lendo, mostrando a palavra. E quando ele termina, amém e amém. Você dá-se conta que se repite? Como era que Jesus falava? Em verdade, amém, amém, aleluia, amém, amém. Então, amém significa muito mais do que solamente assim seja. Vai mais allá do que assim seja. Há algo muito mais forte dentro de esta palavra. Então, essa palavra, amém, ela traz uma profundidade muito grande, queridos. E o desejo de meu coração é que a partir de hoje, nunca mais você hable amém da mesma maneira que você falava antes. Porque entendimento, luz da palavra está te alcançando em esta manhã. Aleluia. Aleluia. Então, esta palavra, amém, vou trazer cá em hebreu, não em grego. Porque em grego são 4 letras. Em hebreu é assim que se escreve. Eu logrei essa descrição cá, uma imagem, né? Porque não havia um teclado para digitar isso. Então eu logrei essa imagem cá. E é formado de 3 letras. Em hebreu, já? Se você for mirar em grego, as letras é distinta, porque é outra língua. Então, esta palavra amém em hebreu se forma por 3 letras. Aleph, Mem e Nun. Que juntando forma essa frase aqui. El Melesh Neman. Diga comigo, El Melesh Neman. Não sei se é assim que se habla, pero se entende? Agora, que significa essa expressão? El Melesh Neman. Que significa isso? Acá, diga comigo, Deus. Melesh, rei. Neman, fiel. Que estou falando quando digo amém? Estou dizendo, Deus é rei fiel. Diga comigo, Deus é rei fiel. Para quê? Para cumprir o que prometeu. Amém. Aleluia. Você entende como é grandioso essa pequena palavra que em hebreu só tem 3 letras? Amém, amém. Estou falando, estou firmando em uma promessa de um Deus fiel. Então, queridos, quando tu estás dizendo amém, tu estás dizendo que Deus é um rei fiel. Fiel para quê? Para cumprir o que prometeu. Aleluia. Quem sabe que Deus é poderoso? Quem sabe que Deus tem todo o poder? Aleluia. Ora, quem sabe que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que tem todo o poder, Ele é tu Padre? Amém. Uau! Quem sabe que esse Deus, que é um rei fiel, que tem todo o poder, habita dentro de ti? Uau! Uau! Queridos, isso é muito grandioso. Isso não pode chegar até hacia ti, queridos, de qualquer maneira. O que estou falando para ti hoje, por la manhã, é algo muito grandioso. Amém. Estou traindo um entendimento muito grandioso para ti nesta manhã. Amém. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Assim seja, Padre. Há muito mais nessa palavra, amém. Há muito mais. Há muito mais. Há muito mais, queridos. Quando tu habla amém em fé, queridos. Sabe o que está sucedendo? Tu está movendo os céus a tu favor. Ángeles estão trabalhando. Quando tu hablas amém em fé, queridos, Deus está enviando tu palavra, enviando os ángeles, está falando para ti. Vaiam, levem para ele o que ele está crendo, o que ele está necessitando. Amém. É algo muito poderoso, queridos. É algo muito poderoso que estou ensinando para vocês hoje. Deus está traindo para ti algo muito poderoso. Deus está traindo algo que pode cambiar tua vida, que pode cambiar tuas orações. Valora, queridos, o que Deus está traindo para ti. Amém? Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Vamos seguir. Já estamos cerca cá. Aleluia. Aleluia. Graças, Senhor. É bueno,
Senhor. Sempre bueno. Aleluia. Vamos ver agora, queridos, outros aspectos del sim e del amém. Já? Que é bem interessante também. A Bíblia habla sobre que Deus é o Deus verdadeiro ou o Deus de amém. Por quê? Porque essa palavra verdadeiro significa amém. Aleluia. Veamos acá Isaías 65:16. Cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por quem? Ustedes estão acá ou não? Lo hará por quem? Aleluia. Dios de la verdad. Y cualquiera que jure en la tierra, lo hará por quem? Aleluia. Então, queridos, quando tu mira, esta palavra está em Isaías, Antigo Testamento, que foi escrito em hebreu. Quando tu mira o significado desta palavra, né, verdade, que verdade significa amém, está falando por el Deus de amém. Amém? El Deus de la verdade, el Deus de amém. Não é que assim seja, é que assim é. Assim é. Aleluia, agora, porque Deus é um Deus de agora. Amém? Aleluia. Então, se essa palavra verdade em hebreu, mira como se escreve? Uma palavra universal, significa real, verdade ou fidelidade. Então, a ideia principal detrás de esta palavra é constância e confiabilidade. Sabe, queridos, isso me gusta muito. E, desafortunadamente, isso é algo que custa para muitos filhos de Deus. Serem constantes e fieles. Uns estão por um tempo, ou vai por um tempo, mas depois cambia. Então, lá com inconstância e infidelidade, infelizmente, marca a vida de muitas pessoas. Pero nosso Deus é um Deus onde a confiança e a constância é marca em sua vida. Então, esta palavra se usa como uma declaração para reconhecer a afirmação. E se Deus é fiel, seus testemunhos, suas promessas, seus mandamentos que estão firmados em los cielos são fieles. Aleluia. Aleluia! Levanta tus manos, diga graças, Senhor. Aleluia, graças, Padre. Confiamos em Ti, em um Deus que é constante e que é fiel para cumprir o que prometeu. Nos quedamos firmes, tranquilos em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, esse nível de fé que te põe em um local, em uma posição de firmeza ou de segurança é algo que tu necessita desarrollar em tua vida. Muitas vezes não é algo que sucede de um dia para outro, pero se tu trabalha isso em tua vida, permanecendo constante em isso, tu vai chegar a esse nível de fé, de constância, de firmeza, onde você mira uma promessa de Deus. Deus falou, está listo. Ponto final, acabou. Pode o mundo todo vir me falar ao contrário. Não me importa. Pero se Deus falou, está falado, ponto final. Não se conversa mais sobre isso. Já assim é. Então, Deus é visto como Deus verdadeiro, ou Deus de la verdade, ou Deus de amém. Ele também é visto como Deus fiel. E novamente, queridos, esta palavra fiel se traduz como amém. Uau! Hoje é uma manhã de revelação, sim ou não? Amém. Aleluia! Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Por lo tanto, reconoce que o Senhor tu Deus é o único. Aleluia! Diga comigo, é o Deus fiel. Que cumpre seu pacto por quantas gerações? Uau! O que significa isso? Tus filhos estão na promessa. Tus netos estão na promessa. Uau! Glória a Deus! Se animou, irmã na tela? Aleluia! Amém? Por 1000 gerações. E mostra su fiel amor a quienes lo amam. Agora há uma condição. E obedecem.
Amém? Então, não basta solamente dizer, Senhor, eu te amo, se tu não tem um coração listo para obedecer. Recuerda o que disse Jesus? Por que me chama Senhor, Senhor, e não haces o que vos mando a ser? Aleluia, aleluia. Então, esta palavra fiel também nos leva a esse Deus de amém. Porque fiel em hebreu é amém. Queridos, você se dá conta como quando temos um entendimento do original da Bíblia, isso abre nossa mente? Amém. Se eu pego minha Bíblia em espanhol, eu vou ter nenhum entendimento. Pero glória a Deus, porque Deus levantou maestros, não estou me exaltando não, amém? Eu dou glória a Deus, porque se eu abro algo aqui, queridos, não é em minha capacitação não, porque eu não la tenho. Nada eu poderia ser, se não for por la graça, pela unção que Deus depositou sobre minha vida. Porque sem Ele nada sou e nada puedo. Amém? Pero glória a Deus por isso, que Deus capacitou homens e mulheres com unções para ensinar, para nos trazer mais luz a respeito de sua palavra. Amém? Aleluia. Então, esse fiel, ou amém, né, tem o sentido de proporcionar estabilidade e confiança. Sabe, por exemplo, sabe como uma guagua, um bebê, quando está chorando assim, quando não está com sua mamá, e de repente sua mamá vem, ela vai para os braços de sua mamá, todo está bem. Tranquila e se sente segura, não é assim? Eles são tão inocentes que às vezes, por exemplo, você já viu, se tu põe uma criança já um pouco crescida em um local alto, e o papá se quer dar cá e habla, venga, que ele hace? Ele se lança. Sim, sem medo. Não é assim? Por quê? Porque sabe que tu papai está aí para recebê-lo em seus braços. Assim devemos ser nós outros para com Deus. Amém? Amém. Confiar plenamente, sem deixar que nenhuma dúvida venha. E aí vamos desfrutar da bendição de Deus. Então, habla de estabilidade, confiança, fidelidade, né, ou confiabilidade, como o que se pode confiar plenamente. Então, isso indica, esse Deus fiel, ou Deus de amém, indica uma certeza. Não há dúvida. Sigo adelante. Amém? Outro ponto que quero trazer para vocês. O próprio Jesus é chamado de amém. Quem sabia disso? Nada? Oi, é só revelação. O próprio Jesus, ele é chamado de amém. Vê o que está escrito em Apocalipse. É porque está escrito em Apocalipse e você nunca chega em Apocalipse, né? Vão lendo lá a Bíblia, mas quando chega em Apocalipse, não sei o que passa, nada lê Apocalipse. Em capítulo 3, versículo 14. Escreve ao ángel de la iglesia em Laodiceia. Assim disse que el amém, el testigo fiel verdadeiro, el princípio de la criação de Deus. E quando tu lê o contexto, tu sabes que está falando de Jesus. Amém? Então ele é chamado de amém. Que hermoso isso, aleluia. Graças, Senhor, por isso. Sabe, uma curiosidade cá para vocês. Você sabe como termina o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Quais são as últimas palavras que estão escritas? Depende um pouco da versão da Bíblia, né? Porque cambia um pouquinho as palavras. Pero o Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Pero o Novo Testamento, ou Novo Pacto, termina com amém. Podem conferir aí em tua Bíblia. E vocês vão ver. Às vezes essa palavra maldição não é a última, pero dependendo da versão da Bíblia, pero você vai encontrar esse amém como a última palavra da Bíblia. Aleluia. E por fim, quero trazer para vocês acá 2 exemplos, né? Para que vocês entendam el sí para Deus ou o lado personal, já? Vamos a ver acá esse exemplo de la mulher cananeia, como está escrita em Marcos, em capítulo 7. Se tu tá aí com tua Bíblia, tu podes abrir. É bem interessante acá esse texto, você já conhece muito bem, mas é interessante ler acá em Marcos 7. Vou ler acá bem rapidito, se você não está com tua Bíblia, solamente escute.
versículo 24. Não, creio que eu errei aqui lá. Acá. De ali, Jesus se foi à região de Tiro e de Sidom. Chegou a uma casa e tratou de que nadie lo supiera, pero não pudo esconder-se. Porque tão pronto como uma mulher cuja hija tinha um espírito imundo, supo que ele havia chegado, foi a seu encontro, se arrojou a seus pés, e essa mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e lhe rogava que expulsara de sua hija al demônio. Pero Jesus lhe dijo: primeiro deja que los hijos queden satisfeitos, porque não estão bem quitar-lhes a los hijos su pan e echá-los a los peritos. La mujer lhes respondeu: es verdad, Senhor, pero hasta los peritos comem debajo de la mesa las migajas que deixam cair los hijos. Sabe, o que esta mulher falou acá impressionou a Jesus, porque demonstrou grande fé. Então, Jesus necessitava acá, em el contexto, deixar claro: eu vim para os meus, para os judios. Ela não era judio, era ela considerada gentil, né, de outro pueblo. Né? E acá no versículo 28, quando ela habla, es verdade, Senhor, ela está afirmando algo. Ela está dizendo, sim, Senhor. Está reconhecendo essa verdade com uma afirmação. Em verdade, é a única ocasião acá em Evangelho de Marco que Jesus é reconhecido como Senhor. Então, o que esta mulher falou foi algo muito grandioso. Então, acá vimos a prova de fé dessa mulher, a perseverança, e consiste esse posicionamento dela demonstrou uma confiança plenamente em el Senhor. Aunque tu me dê um pouquinho, eu sei que já vai obrar o milagro que eu necessito em la vida de minha hija. Então, porque ela sabia quem Jesus era, ela sabia que uma palavra lançada por Jesus tinha poder, aunque for uma migalhita, um pouquinho, pero ela sabia o poder que tinha. Então, isso mostra uma prova de fé de esta mulher. Outro exemplo que podemos ver, pode volver em Mateus, no capítulo 8, que habla sobre o centurião de Cafarnaum. Não vou ler acá esse texto, pero em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, habla sobre essa história. Pode volver, Lori, diapositiva. Não vou ler acá em el contexto, pero sabemos que esse homem, né, era um homem de uma posição de autoridade, foi hasta Jesus, né, para clamar também por uma ajuda para um servo suyo, que estava em uma situação também delicada, né? E aí, queridos, o que quero trazer para vocês com esses dois exemplos? Quando você tem tempo, e se assim pueda, hágalo em casa hoje, amém? Leia esses dois exemplos e haga comparações. Tu puedes observar 4 pontos que estão em esses dois exemplos que trago para vocês. Todos os dois escutaram falar de Jesus. Jesus, aquele que sana, aquele que libera, está passando por allá. Escutaram falar claramente. Segundo ponto, eles reconheceram Jesus como Senhor. Se tu ler esse texto acá de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, tu vai ver também que ele chama Jesus de Senhor. Queridos, chamar uma pessoa de Senhor, nesse contexto acá, não é como nós outros falamos acá, el Senhor, a senhora, não. É um reconhecimento da autoridade e da posição que Jesus tinha, já? Então, escutaram falar, reconheceram a Jesus. Terceiro, disseram sim. Recorda que falei para vocês? Mostrei o sim da parte de Deus, agora o sim de nossa parte? Sim, Senhor.
Eu entendo, eu reconozco. E aí sim, a manifestação do poder vindo sobre eles. Então, que isso seja, queridos, um tip, como se habla acá, não é? Para nossas vidas, para lograrmos o milagre de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, você já escutou falar. Então, você busca promessas para aquilo que tu estejas necessitando. Amém? Reconhece a autoridade. Sim, Senhor, está escrito. Reconozco essa autoridade de lo que está escrito acá. Amém? E aí você vai ver a manifestação do poder de Deus sobre sua vida. Aleluia! Então, ele sim e ele amém. É um compromisso que Deus assume com nós outros e que nós assumimos ante Deus. Seja ante suas promessas em la palavra, seja ante um compromisso personal. Já? Então, Deus necessita ser glorificado por meio de nossas vidas. E tu sim e amém. Em fé, vá glorificar o Senhor. Amém? Recorda que eu, quando leí para vocês Neemias falando de Esdras, quando leu a lei para o povo, eles disseram amém, amém, para a glória do Senhor. Então, tu sim e amém, vai glorificar o Senhor, porque vai ser uma promessa cumprida em tua vida. Já? Aleluia! Então, só para terminarmos acá, eu trago esse pensamento desse grande evangelista, Reinhard Bonk. Ele disse: não há grandes homens trabalhando em el reino de Deus. Antes, há um grande Deus que trabalha em los homens que têm fé. Deus, queridos, ele não hace acepção de hijos, pero acepção de fé. Já? Não é que Deus não queira bendecir a vida de um, é porque Deus estabeleceu a lei da fé, ou o princípio da fé, que as coisas vão chegar hasta nós outros por nossa fé. Então não é, muitas vezes não chega, não é porque Deus não quer bendecir-te, é porque tu não estás crendo. Então, entenda isso, que não há grandes homens trabalhando em el reino de Deus. Há um grande Deus que trabalha em los homens que constrói, que têm fé. O apóstolo de nosso ministério, o apóstolo Guto, ele sempre habla assim: nós não temos grandes homens para construir um ministério, mas um ministério para construir grandes homens de Deus. Então esse é o foco, entende? Não é em el ministério, pero em las personas, em los homens e em las mulheres que estão em el ministério, que estão construindo sua vida de fé. Amém? Podem se quedar de pé? Aleluia! Queridos, pode que aún não haya visto lo que Deus quer fazer através de ti, pero debes saber que Ele só espera tu prontidão de coração, tu sim e amém, para que grandes milagros sejam realizados através de tu vida. Amém. Tu sim e amém. Sabe, queridos, há mais de 5 anos que eu e o pastor decimos sim e amém para o Senhor, para estarmos aqui. E isso implicou muitos cambios em nossas vidas, em todos os sentidos. Em sentido financeiro, em sentido físico, em familiar, em todos os sentidos. Pero, queridos, desde então, desde que decimos sim e amém para um chamado de Deus para nossas vidas, temos provado e visto da fidelidade de Deus para com nossas vidas. Eu quero que nesse momento agora, tu agradeça ao Senhor. Eu sei que además das promessas que estão escritas acá, há promessas que Deus falou particularmente para a tua vida. Eu quero que nesse momento tu levante tus manos, agradecendo ao Senhor, ao Deus que é fiel, ao Deus que é verdadeiro, ao Deus de la verdade, ao Deus de amém, por el cumprimento de essas promessas em tu vida. Chama à existência essas promessas, esse cumprimento sobre sua vida, em nome de Jesus.